Fala pessoal, tudo bem com vocês? Reunidos aqui para mais um conteúdo do canal. Espero que você esteja tendo um ótimo dia, né? Feriado. E hoje eu quero falar com você que é vendedor, né? Com você que é vendedor, que é vendedora. Eu considero que todas as pessoas são vendedores, tá? Quando você vai se apresentar para uma pessoa, você vende as suas qualidades. Quando você trabalha para alguém, você vende as suas habilidades, vende o seu tempo. Então eu considero que todos nós somos vendedores. Os conceitos que eu vou apresentar para vocês hoje, eles não são meus, tá? Eles são do Flávio Augusto, que é um multimilionário brasileiro, aí, dono de diversas empresas, escola de inglês, time de futebol, já foi proprietário de time de futebol, enfim. E o que eu acho legal do Flávio é que ele atribui muito o resultado, o sucesso financeiro dele às vendas, né? Nós conversamos com muitos empresários, nós vemos as biografias de muitos empresários que não associam talvez tanto o seu crescimento com as vendas, mais com a parte empresarial. E na minha visão, o meu conceito de empresário é um vendedor sim, é alguém que encontra um problema no mercado, cria uma solução para aquele problema e vende essa solução para as pessoas. Quanto maior o número de pessoas você atinge, né, consequentemente maiores as soluções, você soluciona o problema do maior número de pessoas, você gera mais empregos e você gera mais receita. Então, na minha opinião, o empresário ele é sim um grande vendedor, porque ele vende uma solução para o problema das pessoas. Pensa nas doenças, né, que surgiram há pouco tempo atrás, a gente teve esse problema mundial aí, e empresas, né, faturaram muito com a criação de vacinas, né? Então você pode sim criar uma solução para um problema que talvez você até considere simples e você vende essa solução e você percebe que dá certo, que soluciona realmente o problema das pessoas e você passa cada vez a atingir um público maior. O Flávio ele fez uma lista, no Masterclass dele, ele fez uma lista com 10 erros que impedem você de vender mais, tá? Os primeiros 5 eles são bem pessoais e do 6º ao 10º eles são mais técnicos. Eu vou ler rapidamente com vocês e comentar cada um deles. O primeiro erro é a falta de ambição. E nós vemos muitos vendedores dessa forma, né, que não tem ambição, né, não tem um plano. Muitas vezes são vendedores que talvez tenham um plano de metas muito alto para bater e ele não se ambiciona a chegar lá, ou talvez ele só trabalha pelas comissões, ele não tem uma ambição muito clara, não tem uma meta, um objetivo muito claro definido para ele atingir. Então o primeiro erro é a falta de ambição, que faz com que você faça um trabalho mediano, né? Segundo erro, né? Não seguir uma técnica ou estratégia. E aí entra algo que eu sempre falo para os meus alunos, né? Fico feliz que o Flávio tenha falado, porque ele é uma autoridade muito grande no assunto e ele diz algo que eu acho incrível. Ele diz assim, ó, venda não é dom, venda é técnica, né? Então as pessoas elas acham que Deus está lá em cima quando ele vai criar um ser humano, né? Ele diz assim, ó, esse vai ter o dom de vender. E não é. Venda é técnica. Tudo na sua vida é técnica, né? Tudo que você sabe hoje, um dia você aprendeu. E as vendas não é nada diferente. Antigamente o vendedor, ele era famoso por ser falador, né? Por ser conversador, por ter lábia, enfim. E eu considero que os vendedores do futuro, os vendedores atuais, os bons vendedores, eles são muito mais ouvintes do que faladores, né? Eles ouvem a necessidade do cliente, em cima dessa necessidade ele entra com a solução, né? Então venda não é dom, gente, venda é técnica. O segundo erro, né, são as pessoas acharem que não é necessário usar técnicas ou estratégias, né? Terceiro erro, muito comum, orgulho, né? Eu conheço pessoas que batem no peito e dizem, não, eu sou vendedor, eu sei vender, enfim. E eu, de um tempo para cá que eu me aprofundei mais nas vendas, eu percebo quanto é necessário você estudar e você aprender. Isso se faz necessário todos os dias. Eu ouso dizer que hoje a profissão de vendedor é uma das que você mais tem que estudar e mais tem que aprender, porque está cada vez mais difícil você captar a atenção do seu lead e você oferecer um produto. Então o orgulho é sim uma grande barreira, né? As pessoas acharem que sabem de tudo e não é assim. Você precisa realmente botar o bumbum na cadeira e aprender com quem sabe mais que você. Quarto erro, ser refém das emoções, não saber gerenciar as emoções. Esse eu acho muito interessante. Quando você está fazendo uma venda, tudo que você sente transparece para o seu cliente, para o seu lead. Se você é uma pessoa extremamente confiante, isso transparece para a pessoa e ela compra naturalmente de você.
Se você não sabe gerenciar as emoções, ela não vai comprar. Emoções como ansiedade, preocupação, medo, né, desejo excessivo de fazer aquela venda, tudo isso o cliente sente. E se ele sentir isso, ele vai pular fora. Tem uma frase que é muito interessante, que o Flávio cita, né, que ele diz assim, ó, em vendas todos os sentidos são percebidos. Né? Então, se você está efetuando uma venda, o seu lead, o seu cliente, ele sente todos os seus sentidos. Se você estiver ansioso, preocupado, se você estiver forçando muito a venda, ele vai sentir tudo isso. Quinto erro, alcançar algum sucesso e se acomodar. Né? Isso também é comum. Pessoas que atingem um sucesso, atingem um resultado, uma certa meta e acabam por se acomodar. Nas vendas, estabilidade não existe. Né? O Flávio também usa uma expressão muito interessante que ele diz assim, ó, você colhe com uma mão e planta com a outra, para que a sua colheita nunca se acabe. É necessário plantar com uma e colher com a outra. As 5 primeiras, né, os 5 primeiros erros, repetindo para você, primeiro, falta de ambição, segundo, não seguir técnica ou estratégia, terceiro, ser uma pessoa orgulhosa, quarto, ser refém das emoções e quinto, acomodar. Agora a gente vai passar do 6º ao 10º, que são erros mais técnicos que os vendedores cometem, né? 6º erro, gente, né? Não entender o desejo ou a dor da pessoa, né? A decisão de compra, o medo, a dor, a ambição, né? E ouvir, lembra que eu falei dos vendedores atuais serem ouvintes? Ouvir os problemas do cliente e fundamentar a sua venda em cima da dor do cliente. Isso é muito importante. Então, não saber ouvir os clientes, não saber ouvir a dor, o medo, a ambição dos clientes faz com que você perca muitas vendas. 7º, colocar as suas razões de venda na frente das razões de compra do cliente. Eu tenho um amigo meu que foi comprar um carro e ele pesquisou tanto sobre o carro que ele falou assim que quando ele chegou para comprar na concessionária, o vendedor não fez a venda, ele sofreu a compra. Né? Então, basicamente é isso. Você não pode vender a sua razão para o cliente. Né? Você tem que vender a razão dele. Você vai oferecer um produto e você foca em um determinado benefício do produto quando esse benefício não faz parte da necessidade do cliente. Um exemplo, eu vou vender um carro esportivo onde tem lugar para 2 pessoas, mas o cliente tem uma família com 2 filhos. Né? Esse carro não é interessante para ele. Ele precisa de um carro mais espaçoso, mais amplo, com mais espaço. Então você precisa focar sim na necessidade do cliente, não no seu desejo, naquilo que você vê como vantagem para o seu produto. 8º erro, né? Não fazer pergunta de fechamento muito clara. Isso é bastante interessante. Né? As pessoas têm medo de fazer o fechamento. Né? Fechamento é uma pergunta para a qual a resposta confirma a venda. Né? O fechamento é uma pergunta que você faz para a pessoa que vai confirmar a venda. Fechamento bem feito, ele transparece confiança. Né? Você precisa pedir a venda, você não pode ter medo de fazer isso. Por vezes, já fiz fechamentos onde eu titubeava e eu percebia que quando eu ia fazer fechamentos onde eu estava extremamente confiante, a pessoa percebia que eu tinha muita autoridade no assunto e fazia a compra. 9º erro, só celebre a venda no momento da entrega do produto ou serviço. Isso é muito comum. Depois que você contrata um serviço, você percebe que a qualidade parece que cai, a pessoa já não te atende da mesma forma. Nós trabalhamos com o método Diamond, nós nos preocupamos em fazer um pós-venda excelente para o nosso cliente, principalmente nos primeiros dias, primeira semana e primeiro mês. Dar um suporte acima da média, porque o seu cliente ele vai praticar o marketing do bem. O que ele vai fazer? Ele vai falar do seu produto, vai falar muito bem do seu produto e o cliente vai voltar acompanhado. O seu cliente é a melhor propaganda que você tem. Né? Então só celebre a venda depois que o seu cliente realmente desfrutar dos benefícios daquilo que você oferece. E 10º e último defeito, né, das pessoas que vendem menos: gerir o processo de vendas apenas no feeling, sem monitorar indicadores. Hoje nós temos indicadores para tudo, né, que nos indicam aonde as coisas estão falhando. Há uns dias atrás eu conversei com um vendedor conhecido meu, um amigo meu, e ele falou assim: eu tô sentindo que as vendas estão caindo porque tais produtos não estão girando, né? Nas vendas hoje você não pode mais sentir, você precisa ter indicadores, né? Aqui, ó, frase interessante, ó: em vendas o que não se mede não se aprimora. Então você precisa ter uma medida exata do que está dando certo, do que está dando errado. Talvez o teu produto tá bom ainda, mas de repente é um problema na embalagem, talvez é um problema técnico, talvez a sua apresentação é boa, só que o seu fechamento não é bom, você não pede a venda. Então você precisa medir tudo isso para que você não substitua a coisa errada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilha com um amigo seu que é vendedor, compartilha com alguém que necessita dessa sabedoria para que o faturamento dela possa aumentar.
Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.